Salve, salve, meu povo! Que a graça de Jesus esteja com cada um. Acabamos de transmitir aqui a live, né, que nós fazemos todas as sextas, tudo da lição, uma lição maravilhosa. A propósito, vai lá na página Moisés Paiva e assiste, curte, comenta, para que mais pessoas também sejam abençoadas. E aí, eu decidi vir aqui gravar esse vídeo para falar de um assunto assim que eu acho super importante para todos os que aceitam seguir Jesus. Seja você católico, seja você das igrejas pentecostais, de modo geral os evangélicos, né, enfim, de qualquer denominação religiosa que você for, para você que acredita em Jesus, eu acho que esse assunto aqui é fundamental para você. Sempre que nós vamos às redes sociais, aí, né, as plataformas que existem aí, nós vemos muitas mensagens. São mensagens muito bonitas, muito legais, assim, que nos inspiram, né? E muitas pessoas gostam de toda manhã colocar essas mensagens para que tenham aí aquela energia forte, aquela energia que revigora, né? Então, mensagens que falam que Deus vai nos ajudar, que Deus vai nos livrar, que Deus vai nos abençoar, que Deus tem uma grande promessa para nós, que Deus quer realizar um grande livramento na nossa vida. Isso é uma mensagem muito boa e eu creio nisso, eu acredito nisso, eu acredito que Deus, Ele realiza esses grandes feitos na nossa vida. Afinal de contas, Ele é Deus, né? E nós precisamos ter fé, nós precisamos acreditar nisso. Contudo, entretanto, há um grande problema nesse tipo de mensagem e eu vou já explicar para vocês qual é ele. Quando nós ouvimos muito esse tipo de mensagem e é constante esse tipo de mensagem para nós, né, que como eu falei, nos chega sempre através das redes sociais, principalmente, nós acabamos nos apegando à ideia de um Deus que está sempre à disposição para nos ajudar. E automaticamente, nessa ajuda, nos vem aquela ideia de que nós vamos sempre ter o auxílio que nós acreditamos que vai acontecer na nossa vida. Então, na nossa mente, nós colocamos a ideia de um Deus que vem nos livrar na hora que nós pedirmos para Ele. Na hora que nós necessitamos, Ele está ali disposto a nos ajudar. E, novamente, não é que eu esteja discordando disso, mas existem uns pontos mais profundos que nós precisamos analisar. Porque, analisa bem comigo, você que é cristão, você que não é cristão, quantas vezes você passou por problemas, por dificuldades e a ajuda não veio da forma que você esperava que viesse? Me conta aí nos comentários quantas vezes isso aconteceu. De você naquele momento de necessidade, naquele momento de desespero, você orou para Deus tão intensamente, com um coração tão forte, um coração assim tão contrito, tão certo de que aquilo iria acontecer e você esperou, você aguardou e não aconteceu. Quem sabe Deus atendeu a tua oração depois, de outra forma, em outro momento, mas da forma dele. O ponto que eu quero destacar aqui é o seguinte, que quando nós só ouvimos mensagens motivacionais nesse sentido aí de que Deus ajuda, de que Deus abençoa, livramento e tudo mais, nós esquecemos do tempo de Deus e do plano de Deus. Porque você há de convir comigo, nem sempre as coisas acontecem como nós queremos. Nem sempre os nossos projetos, os nossos sonhos se realizam. E aí vem outra questão, e quando o seu plano, e quando o seu projeto, e quando o seu pedido não acontecer como você pediu, como você queria que acontecesse, como é que fica a sua fé em relação a Deus? Como é que fica a sua confiança em relação a Deus? Será que permanece? Ou você desvanece que as suas expectativas não foram atendidas? Você percebe aí o quanto é profundo essa temática, o quanto você precisa analisar no que realmente você está acreditando? Como eu falei anteriormente, eu acredito que Deus realiza, eu acredito no poder de Deus, eu acredito no livramento, eu acredito que Deus quer me ajudar, que Deus quer me abençoar, mas eu não posso esquecer que Deus tem um plano especial e esse plano muitas vezes envolve pormenores que estão além da minha compreensão. Por estar além da minha compreensão, pode não acontecer no momento que eu quero, pode não acontecer da forma que eu quero, ou talvez nem aconteça. Para ser sincero, eu prefiro agir como o que está lá em Daniel 3. Em Daniel 3, nós vemos a história de Sadraque, Mesaque e Abednego, os três amigos de Daniel. E ali Nabucodonosor faz uma grande estátua e obriga todas as pessoas a se prostrarem perante essa estátua. E qual é a decisão dos amigos de Daniel? De que eles não vão se render, eles não vão se ajoelhar perante a estátua. Porque aquilo seria uma forma de adoração e eles só adoravam ao Deus verdadeiro. Eles são chamados por Nabucodonosor, né? E Nabucodonosor faz uma advertência muito forte a eles e diz que se eles não fizerem isso, eles serão mortos. E qual é a resposta dos amigos de Daniel? Que é justamente esse o meu posicionamento. E eles dizem o seguinte: olha, rei, nós sabemos que tu és rei, nós sabemos que tu és uma autoridade e nós sabemos que o que o Senhor está dizendo pode realmente acontecer, mas nós cremos no Deus verdadeiro e que se Ele quiser nos livrar, Ele tem poder para nos livrar, mas se tiver nos seus planos que nós não sejamos livres, que assim seja. Observem a confiança que essas pessoas tinham em Deus. Ele deixa muito bem claro para o rei: olha, se Deus quiser nos livrar, beleza, mas se Deus não quiser nos livrar, que assim seja. Ou seja, eles criam que Deus podia fazer, mas se naquele momento não fosse plano de Deus, o livramento, ainda assim continuariam confiando em Deus. E aí nós vemos na história que o rei fica tão irado com aquela resposta, ele fica tão bravo com aquilo, né, que ele novamente manda eles irem lá pro meio da multidão e acontece novamente ali o momento do ritual em que todo mundo precisava se ajoelhar. Eles não se ajoelham, os amigos de Daniel são amarrados e eles são levados para a fornalha. E ele manda que aqueçam a fornalha 7 vezes mais. Olha só a situação
situação ali. E na hora que aqueles soldados vão levar os amigos de Daniel, eles morrem, porque o calor é tão intenso que eles morrem. E o que acontece? Os 3 são jogados na fornalha, e quando o rei olha para dentro da fornalha, estão os 3 mais 1. E ele se questiona, mas não haviam sido jogados apenas 3, porque tem 4. E mais, essa quarta pessoa, ele tem aparência diferente, é algo assim grandioso, magnífico. Os 3 amigos são retirados da fornalha, e a história nos conta que não foi queimado um fio de cabelo daquelas pessoas. Ou seja, era plano de Deus que eles não fossem queimados, que nada acontecesse com eles. Mas o ponto que eu quero destacar aqui é justamente a resposta. Eles estavam convictos de que se Deus quisesse libertá-los, mas se estivesse no plano de Deus que não fossem, eles aceitariam. E aí vem então o meu questionamento. Você, como é que você pensa? Você acredita que em todas as situações da sua vida, em todas as circunstâncias que você passar de dificuldade, Deus vai realizar o teu sonho, o teu plano exatamente como você quer? Deus vai fazer o livramento como você quer, tudo que você deseja que seja realizado? Ou você acredita que Deus tem um plano especial para realizar na tua vida? Trouxe esse vídeo aqui para nós meditarmos, para nós refletirmos, e que Deus te ajude e Deus te abençoe.